Retornamos aqui então com a nossa aula de Direitos Humanos para a Polícia Civil do Pará, em especial tratando aqui a respeito dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Vamos para a questão número 12? Vamos lá, sem maiores delongas? Coloca ali para nós. Vejamos, então olha lá o que fala. Um tratado internacional que versa sobre direitos humanos foi assinado em 2007, aprovado em 2008, em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, e promulgado pelo Presidente da República em 2009. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, referido tratado internacional será equivalente a... Vamos lá, acompanhemos, muita informação. Primeira pergunta, ele é de direitos humanos? Sim. Ele trouxe até o ITER aqui que a gente aprendeu lá. Foi assinado em 2007, aprovado em 2008, em cada casa do Congresso, em quantos turnos? 2 turnos, por 3/5. Opa! Se ele foi em 2 turnos, por 3/5 em cada casa, esse tratado terá status do quê? De lei complementar? Já falamos que não pode ser. Lei ordinária? Tratado de Direitos Humanos não pode ser lei ordinária, ou é emenda supralegal. Emenda constitucional? Perfeito. Então a C ou a D. E a letra E fala lei ordinária, então não pode ser. Aí, letra C, emenda constitucional, pois todos os tratados internacionais aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 são equivalentes às emendas. Todos os tratados? Não, falso, só os tratados de direitos humanos, então tem que ser a D. Terá status de emenda constitucional, pois se trata de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros. Beleza. Mas esse assunto é muito repetitivo. Veja que a gente está fazendo uma outra questão de uma outra banca e o assunto se repete um pouco. Então, questãozinha aí, número 12, fácil, letra D de dado. Próxima, número 13. A teoria do duplo estatuto, olha aí, apareceu, VUNESP, aplicada aí em 2019. É dos Tratados de Direitos Humanos, adotada pelo Supremo Tribunal Federal e por parte da doutrina, consiste. Parte da doutrina é irrelevante aqui para nós, hein? Se o Supremo adotou, você tem que levar ela para a prova. Está lá no teu edital, praticamente quase que ele colocou lá no conteúdo programático, teoria do duplo estatuto, só faltou colocar isso. Mas vamos lá, então consiste em, letra A, conferir natureza constitucional aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, e natureza supralegal, então é que ele dividiu, vamos confirmar, se é de direitos humanos, beleza, na constitucional, se esses tratados forem de direitos humanos, forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5, beleza, correto. E natureza supralegal, agora não é mais já de lei, é de supralegal e não é de emenda constitucional, a todos os demais anteriores ou posteriores à emenda que estabeleceu o rito do artigo 5º, parágrafo 3º e que tenham sido aprovados pelo rito comum. Epa, corretíssimo, exatamente. O que é o rito comum? É aquele rito que não seguiu da aprovação de emenda constitucional. Professor, mas ainda hoje é possível isso acontecer? É sim, minha amiga, é sim, meu amigo. Quando o Itamaraty celebra um tratado de direitos humanos, ele que faz o encaminhamento ao Congresso, e aí ele já pede, olha, esse tratado aqui é de direitos humanos, será que vocês não podem aprovar ele pelo artigo 5º, parágrafo 3º? Aí o Congresso vai olhar, realmente, então vamos encaminhar para essa análise. Agora, não significa que vai ser aprovado assim, não significa que realmente vai seguir esse rito, esse pedido do Itamaraty. Se aprovado, tem status de emenda, se não aprovado, terá status de norma o quê? Supralegal, natureza supralegal. Então, volte comigo para a tela, número 13, a resposta é a letra A. Vou tirar esse risco daqui para facilitar. Agora, vamos ver o erro da B. Diz conferir natureza constitucional aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E a todos os demais, anteriores ou posteriores à emenda constitucional que estabeleceu o rito do artigo 5º, parágrafo 3º. Não. A todos os demais, não. É só aqueles que foram aprovados nesse termo, de acordo com esse quórum aí, esse rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º. Então, falso a todos os demais. C. Conferir natureza supralegal aos tratados e convenções sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5. Não, supralegal não. Emenda constitucional. E aí, ele fala, e a todos os demais? Aí a todos os demais sim, mas... Então tá falso. Então, já achamos a correta, que é a letra A.
Letra D e a letra E falam uma questão de controle de convencionalidade, que ele fala, letra D, atribuir ao STJ a realização do chamado controle de convencionalidade nacional das leis em relação aos tratados tidos como supralegais, exceto em relação aos tratados incorporados pelo rito especial previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que passam a integrar o bloco constitucionalidade restrito. Então aí a palavra exceto, tá o erro aí da letra D, da letra E, porque o controle de constitucionalidade, como a gente sabe, ele pode ser difuso ou concentrado. E aí, sendo o difuso, não há que se falar impedimento ali, tá bom? Tanto na D quanto na E. Então, fechamos. Resposta da questão número 13, letra A, teoria do duplo estatuto. 14 e 15 para a gente fechar esse tópico, tá bom? A 14, pessoal, é uma questão da FCC, cobrada aí na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E ela trouxe assim, ó, é um documento internacional de direitos humanos, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro sobre o rito estabelecido pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, aquele rito lá que a gente sabe. Aí eu falei, puxa vida, professor, será qual desses documentos aqui que seguiu aquele rito? Pois bem, por que eu fiz essa questão aqui? Porque para te explicar o seguinte, até hoje... e aqui até hoje o seu edital, tá bom? Porque o seu edital saiu então antes dessa aula, então fiquem tranquilos. Até hoje nós temos no ordenamento jurídico brasileiro apenas 2 tratados que foram incorporados ao ordenamento com estatuto de norma constitucional, portanto de emenda constitucional. Apenas 2. Um deles é a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Então, na verdade, eles são 2 documentos, se você quiser falar assim, mas é o primeiro conjunto de documento. E o segundo documento é o chamado Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outra dificuldade para ter acesso ao texto impresso. É o que consta aqui, põe lá para nós na tela, a letra E, que é então o Tratado de Marrakech. Perfeito? Ó, desses tratados aqui, por exemplo, a letra D, o Brasil até hoje ainda não aprovou, está lá no Congresso parado aguardando a aprovação do Congresso. Tem a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos dos Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias. Esse tratado ele pode sim, daqui a um tempo, ser aprovado e ter lá status de emenda constitucional. Bom, dessa 14, então, o tratado, a outra não está aqui, que é o Direitos das Pessoas com Deficiência, e aqui o que consta é a letra E. Então vejamos, até trouxe aqui um resumo. O primeiro tratado com status de emenda foi a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o Protocolo Facultativo. Esse documento é de 2007 e ele foi promulgado pelo Decreto 6949 de 2009. Perfeito? Aprovado lá pelo Congresso, seguindo o rito do artigo 5º, parágrafo 3º. Muito bem? Ok. Esse foi o primeiro documento. O segundo documento é esse que a gente acabou de falar, que é o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas, pessoas cegas, com deficiência visual ou com outra dificuldade para ter acesso ao texto impresso. Ele é de 2013, mas o Brasil aprovou, seguiu todos os trâmites e só foi incorporar ele ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto 9522 de 2018. Então ele tem sido muito cobrado em prova. Então cuidado com isso na hora da prova. Ah, professor, como que eu faço para saber se tem mais tratados? Eu estou estudando, estou nesse ritmo, vou pegar outros concursos, não vou ficar assistindo só as suas aulas. Então você vai entrar no site do Planalto, especificamente na Constituição Federal, aí lá no início pega aquela que é a compilada, então digita lá no Google, CF 88 Planalto compilada, ele já vai direto, pá, entrou no site, lá no início tem documentos internacionais ou normas internacionais aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º. Aí você vai olhar, lá vai ter, a gente está seguindo aqui, repito, antes do teu edital, vai ter 4 documentos. 4? Você falou que são 2? Porque na verdade cada documento gera 2 linhas lá no site. Por quê? Uma ele quer falar do decreto de aprovação lá no Congresso, que é o decreto legislativo, que ele traz lá um DL, e o outro é o decreto, obviamente, do Presidente da República, que é esse que a gente referenciou aqui, tá bom? Então você tem 2 documentos até hoje. Belezinha? Então veja essa questão para a gente fechar. Olha a 15. Essa questão foi aplicada em 2014 pelo CESP. Falava, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu respectivo protocolo facultativo é o único ato internacional aprovado como equivalente a uma emenda constitucional pelo Congresso. Pois bem, na época em que a questão foi aplicada, veja, foi em 2014, então realmente nós só tínhamos essa, que foi lá em 2009. Agora, hoje não mais.
Nós já temos essa daqui, que é esse tratado que é de 2018 aqui para nós. Então, fechando a 15, quando a questão foi aplicada, o gabarito era correto, verdadeiro. Hoje o gabarito é falso. Estou fazendo o gabarito, então, de acordo com o ano que nós estamos de pós o seu edital, tá bom? Então é isso, cuidado, se você olhar essa questão lá, ele vai tem que estar lá desatualizada, porque hoje não é o único mais, tá? Não é o único mais. Vamos avançar. Próximo assunto, Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948. Vamos a algumas questõezinhas bem básicas, só para começar. Diz assim, aprovada em 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é um prolongamento da Carta da ONU, documento que assinala o surgimento da instituição após a ocorrência das duas guerras mundiais e na primeira metade do século XX. Com referência à Declaração Universal, então sempre que você vê essa sigla DUDH, é Declaração Universal. Julgue o item subsequente. A Declaração Universal ela pode ser considerada o ato inaugural de uma nova concepção da vida internacional, justamente por proclamar para a comunidade das nações a importância dos direitos humanos para a boa convivência coletiva. Correto. Minhas amigas, meus amigos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o primeiro documento internacional que enumerou direitos humanos, que enumerou os direitos fundamentais que todas as pessoas têm, não importa a religião dela, não importa a raça dela, não importa o gênero dela, não importa a idade, não importa a nacionalidade, enfim, na condição social, lá estão enumerados os direitos que todas as pessoas devem ter. Muito bem? Então, realmente foi ela que inaugurou. E eu retomo esse tópico daqui a pouco. Como assim ela inaugurou? O que você quer dizer com isso? Daqui a pouco a gente vai chegar lá no chamado Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Não sei se vai ser nesse bloco, se não no bloco anterior. Acho que creio que no bloco anterior não, né? No próximo bloco. Tá bom? Então, o número 16 está verdadeiro, correto? Só para começar a esquentar. Bom, e aí, essa Declaração Universal de 1948, ela foi adotada e proclamada por qual desses órgãos? Será que foi a Assembleia Geral da ONU? Será que foi o Conselho de Segurança da ONU? Será que foi o Conselho Econômico e Social da ONU? Ou será que foi a Assembleia Especial de Justiça da ONU? Sem dúvida foi pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ela foi adotada e proclamada no dia 10 de 12 de 1948. Enfim, ou seja, no 10 de 12 de 48, ela foi aprovada, adotada e proclamada pelos países que estavam lá, pelos 48 países que estavam lá participando. Teve lá algumas abstenções, mas não teve nenhum voto contrário a ela, tá bom? Muito bem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, é bom que você saiba, é o melhor custo-benefício, hein? Ó, aqui, a gente acabou, são dois custo-benefício bom aí. Aquela primeira parte da nossa aula, o primeiro bloco que a gente tratou lá da incorporação dos tratados, que praticamente você tem, sei lá, poucos artigos ali para ler, meia dúzia de artigos, que é o 49.1, 84.8, referenciei eles lá nos slides. Tem a decisão do Supremo, que a gente comentou, o artigo 5º, parágrafo 3º, parágrafo 2º, enfim, meia dúzia de artigos. Um bom custo-benefício. Isso aqui é outro documento. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela tem um preâmbulo, igual a nossa Constituição, tem lá um preâmbulo, composta por 7 itens. Na sequência ela tem a proclamação dela, e na sequência ela vai ter 30 artigos, que vão enumerar direitos de primeira e segunda geração, como eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, ou seja, ela é muito, o melhor custo-benefício, porque de 5 questões que eles vão te cobrar na prova, você pode se deparar com uma delas. Você imagina, de 30 artigos, você tirar uma questão desse assunto, opa, vale a pena. E aí fique atenta com os peguinhas que a banca pode colocar. Cuidado, guarde a literalidade da Declaração Universal. É aí que muitos alunos erram. 2 grandes erros. Primeiro, não fazer uma leitura atenta e literal da Declaração Universal. E aí acaba, né, sei lá, homens e mulheres de maior idade podem se casar. Aí coloca assim lá na prova, homens e mulheres com 18 anos podem se casar. Não, não é a mesma coisa. Até porque no próprio Brasil a maioridade para casamento não é 18, é 16 anos. Você deve ter lá na sua prova direito civil, creio eu. E aí você sabe que a maioridade civil é 18 anos, mas para casamento, que é a idade núbio, não é 18, é 16. Precisa ter autorização dos pais, mas é 16. Então esse é um grande problema que os alunos enfrentam.
querer ficar fazendo interpretação da Declaração Universal. Segundo grande problema, qual é? Comparar a Declaração Universal dos Direitos Humanos com a Constituição Federal. Se você for comparar, você pode até fazer comparação para facilitar, mas se você começar a pegar o texto da declaração e falar, isso aqui o que está na declaração é o que está na Constituição, mas só mudou um pouquinho, só esse pouquinho que pode te complicar lá também, tá bom? Já dou um exemplo daqui a pouco também. Vamos avançando. 18. Embora assegure todas as garantias de defesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não garante de forma expressa a presunção de inocência até que a culpabilidade de alguém tenha sido provada. Falso. Olha o artigo 11, parágrafo 1º, vamos falar assim. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, veja, muito tranquila essa, hein? Não garante de forma expressa? Não, está lá de forma, como diria o meu amigo carioca, de forma expressa. Está lá expressamente previsto no artigo 11, parágrafo 1º da declaração. Todo ser humano acusado de um delito tem o direito de ser presumido inocente. Então, número 18, falso. 19. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais do homem. Pois bem, aí vem uma explicação. Olha só, lembra daquela questão de primeira e segunda geração? Primeira geração de direitos humanos e segunda geração de direitos humanos. Bom, primeira geração de direitos humanos, ela incorpora quais direitos? Direitos civis e políticos. Beleza? Segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. Bom, a pergunta é, volte lá para nós, na declaração encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais do homem? Perfeito. Por quê? Porque na Declaração Universal dos Direitos Humanos nós temos enumerado direito de primeira e de segunda geração. Mais especificamente, os artigos que tratam da primeira geração vai dos artigos do artigo 2º ao artigo 21º. E a segunda geração vai dos artigos 22º ao artigo 27º. Ah, mas e o 28, 29 e 30? Esse já é um encerramento, um fecho lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, resumindo, a número 19 está o quê? Verdadeira, está correta. Porque lá na declaração encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais do homem. Exatamente. Se colocasse lá direitos econômicos do homem, direitos culturais das pessoas. Perfeito, correto. Cuidado, tá? Então ela tratou de primeira e segunda geração, não tratou de terceira geração. Bastante atenção para não errar isso na prova. Primeira e segunda foi previsto. Terceira, não se falava naquele momento, não se tinha estudo ainda sobre a terceira geração de direitos humanos. Avante! Número 20. Algumas questões agora mais voltadas para o texto da Declaração Universal. Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade, a Declaração Universal ela pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito humano é absoluto. Olha, falso. Aqui já até um estudo sobre a característica dos direitos humanos, que a gente vai tratar com melhor propriedade lá, provavelmente no bloco 4º. Os direitos humanos não são absolutos, são relativos por si só para começar. Ainda mais tratando do direito de propriedade. De fato, diz que ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Mas não pode ser arbitrariamente. Se não for de modo arbitrário, se tiver expressamente previsto em lei, se decorrer de lei, ou no caso nosso da Constituição Federal, está lá a desapropriação, a expropriação, a pessoa pode sim perder a sua propriedade. A título de exemplo, tá bom? Então, volte comigo para o artigo 17. Diz lá, ó, todo ser humano tem direito à propriedade, só aquela que você compra sozinho ou em sociedade com outros, aquela que você compra lá com a sogra, com o cunhado, com o genro, para não dar problema, tá bom? Então, é a sociedade. Aí ele fala, ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. De fato, ninguém pode ser arbitrariamente privado, mas se não for arbitrário, pode ser privado? Pode. Então,
Aí fala, a Declaração Universal dos Direitos Humanos pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado? Falso, ele pode ser limitado. E aí fica uma dica para você, sempre que a gente lê na Declaração Universal dos Direitos Humanos a palavra arbitrariamente, que tem lá uns 4, 5 artigos que tratam disso, ele quer exatamente dizer o seguinte, olha, esse artigo, ele pode ser, esse direito, melhor dizendo, ele pode ser relativizado, desde que seja legal, decorra de lei. Muito bem? Então é isso. Questão número 20, falso, pode fechar lá com a gente. Porque, primeiro, que não há direito absoluto, direito humano absoluto, são relativos, como o próprio Supremo já entendeu, que não há direitos fundamentais absolutos. E segundo, que ele, não pode ser limitado, falso, porque ele pode sim ser limitado, tá? Conforme está escrito aí no artigo 17, parágrafo 2º da Declaração. 21. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, compete aos governos, e não a grupos sociais ou pessoas individualmente, assegurar o reconhecimento e a observância dos seus dispositivos. Esta questão 21 cobrou o artigo 30 da Declaração, o último artigo. Diz lá, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Veja, então não é apenas compete ao governo. Ele fala, compete a qualquer Estado, mas ele fala também a grupo ou pessoa. Então, qual que é o erro da 21? Dizendo, compete ao governo e não a grupos sociais ou pessoas individualmente. Traduzindo, assegurar os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e não praticar atos que venham eventualmente a violar os direitos ali enumerados, não é ato exclusivo do Estado. São dos Estados, de grupo. Aqui, grupo pode ser uma organização não governamental, pode ser uma associação, pode ser uma empresa e também até pessoas individualmente. Então, o erro da 21 é afirmar que compete ao governo e não a grupos sociais ou pessoas individualmente. Falso, que compete a todos assegurar o reconhecimento e a observância dos seus artigos, dos seus dispositivos que tratam desses direitos. Então, fecha ali comigo a 21. Questão número 1, gabarito, falso também. Vamos à próxima, questão número 22. Tudo em relação à Declaração Universal, tá? A possibilidade garantida por lei de se estabelecerem vedações legais relacionadas à mudança de nacionalidade do indivíduo tem por objetivo preservar a soberania dos países. Falso, falso, falso. Veja, olha o que diz o artigo 15 da Declaração. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade. Então, de novo, pode ser privado? Sim, desde que não seja arbitrário. Nem do direito de mudar de nacionalidade. Então, é a possibilidade garantida por lei de se estabelecerem vedações legais relativas à mudança da nacionalidade? Não. Não pode haver vedações legais relativas à mudança de nacionalidade. Não pode. O que pode vamos falar assim, né? A pessoa pode perder aquela nacionalidade. Isso acontece no Brasil, concorda? Você é brasileiro nato, eu sou brasileiro nato, se eventualmente você é brasileiro naturalizado, você pode perder a nacionalidade brasileira? Pode, está lá no artigo 12, parágrafo 4º. Brasileiro nato também? Pode. Vai adquirir uma outra voluntariamente. Aconteceu até com uma brasileira que foi para os Estados Unidos, matou o ex-marido, depois cometeu o crime, fugiu para o Brasil, chegou aqui, o Brasil falou, você adquiriu uma nacionalidade lá, agora você não é mais brasileira não. E foi até extraditada. Até escrevi um artigo sobre esse assunto. Mas, resumindo, a possibilidade garantida por lei de estabelecer vedações legais relativa à mudança da nacionalidade tem por objetivo preservar a soberania do país. Falso. Não pode ter por esse objetivo e aí, consequentemente, não há que se falar também em estabelecer vedações legais à mudança de nacionalidade, tá bom? Relativas à mudança de nacionalidade. Então, número 22, falso. 23. É garantido o asilo em outros países aquele que for vítima de perseguição, ainda que motivada por crime de direito comum. Gente, olha, esse artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu acho que é o artigo mais cobrado em prova. Porque sempre tem um peguinha que eles querem colocar, e o erro é sempre o mesmo que a gente verifica. Essa questão aqui é do CESP, já vi aplicando esse assunto pela Funiverso, já vi aplicando esse assunto pela OCP, que a gente vai fazer na sequência, já vi aplicando esse assunto pela VUNESP. Então, tome cuidado. Esse artigo 14 diz assim, ó. Eu vou fazer um ping-pong aqui, tá? Ó. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Venha comigo. Então, o ser humano que está sendo vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo. Agora vamos para a exceção. Volte lá, parágrafo 2º.
esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por um crime de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Volte aqui comigo. Veja, uma pessoa está sendo perseguida legitimamente porque ela matou uma outra pessoa. Traduzindo, vamos falar aqui, né? Mévio, aqueles exemplos usados do professor de direito penal, Mévio cometeu um crime. Aí ele fala, estou sendo perseguido, vou pedir asilo. Peraí, mas ele cometeu um crime e está sendo perseguido porque ele cometeu o crime, foi julgado, condenado, ele vai ser preso. Aí fala, agora eu quero asilo em outro país. Mas o crime que ele cometeu é um crime do direito comum. Então a ele não pode ser invocado um asilo se ele estiver sendo legitimamente motivado por um crime de direito comum ou por um ato contrário aos objetivos e princípios da ONU. Então, volte para 23. Diz que é garantido o asilo em outros países aquele que for vítima de perseguição. Até aqui estaria correto. Ainda que motivada por crime de direito comum, falso. Porque se for motivada por crime de direito comum, não cabe o direito ao asilo. Cuidado, hein? Esse assunto é muito cobrado em prova. 24. A família, aí também de acordo no tocante à Declaração Universal, julgue os itens a seguir. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Muito bem. Está correto. Artigo 16, parágrafo 3º diz exatamente isso. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Correto. Perfeitinho? Beleza. 24, verdadeiro. Próxima questão, 25. Admite-se a criação de tribunal ad hoc para julgar crimes praticados por nacionais de um país. Enfim, o que é um tribunal ad hoc? O aluno chegou lá e não sabia o que era o tribunal ad hoc. Porque se você souber o que é tribunal ad hoc, você responde a questão sem estudar a Declaração Universal. Tribunal ad hoc é um tribunal de exceção. É um tribunal criado para aquela finalidade. Se ele é criado para aquela finalidade, ele não é um tribunal imparcial. Ele acaba sendo um tribunal que é parcial. Então, cuidado. Tribunal ad hoc dá a ideia de um tribunal? Dá ideia não. É um tribunal de exceção, porque ele foi criado apenas para aquela finalidade. Quem eventualmente já assistiu o filme Julgamento de Nuremberg, tem um filmado em 2007 com Alec Baldwin, um filmaço, eu recomendo que assista. Lá você vai se deparar com um julgamento de Nuremberg que foi feito no Tribunal de Nuremberg, um tribunal penal internacional, o primeiro que você tem notícia da história, que inclusive foi um tribunal de exceção, um tribunal ad hoc, criado para aquela finalidade. Qual foi a finalidade? Julgar os nazistas ao final da Segunda Guerra Mundial, que cometeram os crimes de guerra, crime contra a humanidade, genocídio e assim por diante. Então, volte comigo para o slide. Admite-se a criação de um tribunal ad hoc? Será que, de acordo com a Declaração Universal, admite-se a criação de um tribunal ad hoc para julgar crimes praticados por nacionais de um país? Falso. O artigo 10 diz, todo ser humano tem direito em plena igualdade, artigo 10 da Declaração, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal, olha lá, independente e imparcial. Então, não é um tribunal ad hoc, é um tribunal independente e imparcial. Tribunal ad hoc nos dá a ideia de um tribunal de exceção, porque foi para aquela finalidade. Tribunal de exceção, ou tribunal ad hoc, é um tribunal que parcial. E o tribunal que a gente exige é o tribunal que imparcial. Então, não se admite, não. Número 25 está o quê? Falso. Muito bem. Vamos avançar? Próxima questãozinha, 26. A Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta um catálogo de garantias que tem por escopo proteger os indivíduos de abusos cometidos por pessoas que desempenham funções públicas. Considerando as disposições dessa declaração, julgue os próximos itens. A presunção de inocência não socorre quem tem maus antecedentes. Aqui não precisa nem ler a Declaração Universal. Não socorre? Falso. O fato da pessoa ter maus antecedentes não significa que ele não tem direito à presunção da inocência. Ele não coloca nada na Declaração Universal dos Direitos Humanos nesse sentido, e nem faz sentido, né? Ah, porque ele já cometeu um outro crime. Tá, mas para aquele novo crime ele presume-se inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Então, cuidado. Número 27. Medidas degradantes podem ser utilizadas para impedir a depredação do patrimônio público, quando se revelarem a única maneira de se preservar o interesse social. Falso. Não se admite medidas degradantes. Aí ele até coloca uma hipótese aqui que você possa imaginar. Ah, realmente, hein? Que a única maneira de se preservar o interesse social? Não. Não há que se falar em medidas degradantes, cruéis,
que é a tortura, vamos falar assim, né? Cruéis, penas cruéis, desumanas ou degradantes, como está lá colocado na Declaração Universal. Falso. Vou falar desse assunto em uma outra questão com mais detalhe. 28. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Sendo assim, qualquer detenção deve ser formalmente justificada. Verdadeiro, correto. Se exige que fala que ninguém deve ser arbitrariamente, é porque somente com a formalmente justificado é que pode ocorrer uma detenção, uma prisão, um exílio aí, uma expulsão. Ok? 28, verdadeiro. Estou indo um pouquinho mais rápido, que isso aqui são mais tranquilas. 29 e 30 a gente fecha esse bloco. Ninguém é obrigado a participar de associação, nem mesmo das que pretendam representar alguma categoria profissional. Perfeito, está correto. O artigo 20 diz: todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. E aí ele não coloca nenhuma exceção. O artigo 23, parágrafo 4º, até diz que todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a nele ingressar para a proteção dos seus interesses. Mas não diz que é obrigado a fazer parte. Então, resumindo, a 29, ninguém é obrigado a participar de uma associação, nem mesmo das que pretendam representar alguma categoria profissional, é verdadeiro. Verdadeiro, correto. E para fechar, número 30, fechar esse bloco, não se pode impor tratamento diferenciado nem impedir a entrada nas dependências da administração pública a pessoa que exteriorize credo religioso por meio da utilização de palavras, sinais, símbolos ou imagem. Correto, não se pode impor. Verdadeiro, verdadeiro. Não se pode impor tratamento diferenciado nas dependências da administração pública à pessoa. Aqui de novo, né? Não é que se trata desse jeito, lá especificamente desse jeito na Declaração Universal, mas é uma interpretação que se faz a respeito dela. Então, paramos por aqui, questão número 30 correto também, e aí na sequência a gente pega da 31 em diante mais ainda um pouquinho desse assunto e depois a gente vai entrar na Convenção contra a Tortura, já que a gente tratou desse assunto aqui. Até já!